Seja bem-vindo ao canal É de Cristo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luciana, esposa do Alexandre. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, corre lá rapidinho, faça sua inscrição. Não deixe de curtir e compartilhar essa mensagem com seus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer saber qual é o caminho para a vitória, o caminho da vitória? Então fica aqui até o final e confere nesse vídeo. O caminho para o céu não será fácil. Desde o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos no caminho estreito. Esse caminho que leva para o céu. Ao longo desse caminho, você e eu nos encontraremos com outros cristãos também que estão neste caminho. É maravilhoso ser filho de Deus, mas nós devemos perceber que este caminho que leva para o céu não será fácil. Por quê? Porque nós temos grandes inimigos. A Bíblia nos fala de 3 grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. O que esses inimigos fazem? Eles tentam nos fazer pecar e nos afastar de Deus, mas Deus criou um meio para que nós tenhamos vitória sobre eles. Vamos ver como nós podemos vencer esses 3 inimigos. Bom, vamos lá, pessoal. O nosso primeiro inimigo é o mundo. A Bíblia usa a palavra mundo de várias maneiras diferentes. A Bíblia se refere a esta terra que Deus criou. Às vezes ela se refere às pessoas neste mundo, como em João 3,16, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todas essas pessoas. E um terceiro é encontrado em 1 João 2,15, onde a Bíblia diz: não ameis o mundo e nada que está neste mundo. O que o mundo significa aqui? As coisas atraentes que Satanás coloca para nos afastar de Deus. Deus deseja que nós o amemos de todo o nosso coração. Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Mateus 22:37. Satanás usa as coisas atraentes deste mundo para nos afastar de amar a Deus. Satanás não quer que nós amemos a Deus, então ele usa coisas atraentes do mundo para nos afastar do amor de Deus e de fazer a sua vontade. Quais são algumas coisas que Satanás pode usar para nos afastar de Deus? Vamos lá. Ele pode usar o dinheiro, negócios, esporte, fama, prazer, televisão ou qualquer outra coisa que possa captar o nosso interesse, o interesse do nosso coração. Uma determinada coisa pode se tornar pecaminosa porque ela vai nos cativar e ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E isso sim vai tirar Deus do primeiro lugar. Qualquer coisa que nós amemos mais do que amamos a Deus é pecado. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Deus deseja que nós vençamos o mundo com todas as atrações pecaminosas deste mundo. A Bíblia diz: Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau. Gálatas 1,4. Gente, só Cristo realmente pode satisfazer todos os desejos do nosso coração. Como podemos vencer o mundo? Nós vencemos o mundo amando ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. O mundo tem muitas coisas atraentes e prazeres. Nós nunca podemos deixar que essas coisas tomem o lugar de Deus. Somente Cristo pode realmente satisfazer o nosso coração. Pense no grande amor de Cristo por você. Ao pensar no quanto Ele o amou e como Ele sofreu e morreu por você naquela cruz, você vai amá-lo cada vez mais. Pense nas riquezas que você tem em Cristo. Pense em tudo que Deus lhe deu e tudo que Ele oferece e planejou para você. A Bíblia diz: coloque a sua afeição nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Colossenses 3,2. Vamos para o nosso segundo grande inimigo. E esse inimigo está dentro de nós, é a carne. Nós somos egoístas e egocêntricos. O que é a carne? A carne é o que somos por dentro. É a nossa própria vida pecaminosa ou auto. A causa raiz de todos os nossos pecados somos nós. Queremos seguir o nosso próprio caminho. Somos egoístas e egocêntricos. Queremos ser honrados e respeitados. Odiamos ver os outros chegarem à nossa frente ou ter alguma coisa que não temos. Ficamos ofendidos facilmente. Guardamos amargura. Não perdoamos outras pessoas que podem ter feito algo contra nós. Quando fazemos algo errado, pedimos desculpa ou simplesmente culpamos outra pessoa.
Quando não conseguimos o que nós queremos, ficamos amuados, ou explodimos de raiva. A pior coisa sobre nós mesmos é isso, que nosso eu assume o trono do nosso coração que pertence a Cristo. O nosso eu diz: farei o que eu quero fazer, nunca vou obedecer a Deus. A Bíblia diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Como cristãos, Deus espera que nós vivamos de uma maneira diferente da nossa maneira de viver anterior. Nós somos novas criaturas. Cristo deve estar no centro, no trono do nosso coração. Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Nós devemos viver para Ele e não para nós mesmos. Amigos, com a ajuda de Deus e pelo seu poder, nós podemos dizer não a nós mesmos e sim para Deus. Cristo deve reinar na nossa vida e não eu. O Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Lucas 9:23. O nosso terceiro inimigo é o diabo. O nosso terceiro inimigo, o diabo, ele é nosso adversário. Ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O maior inimigo do cristão é o diabo. Ele também é chamado de Satanás. A Bíblia diz sobre ele: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Quando você tomou Cristo como seu Salvador, você deu um passo que deixou Satanás muito zangado. Você o deixou e se juntou àqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, Satanás sabe que não pode impedir você de ir para o céu, mas ainda assim ele fará tudo o que puder para tentar você a pecar contra Deus. Ele nos tenta colocando pensamentos errados nas nossas mentes. Como Satanás nos tenta? Ele nos tenta colocando pensamentos errados nas nossas mentes. Satanás pode fazer isso sozinho, ou pode usar coisas como filmes, televisão, material de leitura sujo ou amigos ímpios para colocar pensamentos errados nas nossas mentes. Ele nos tentará com imoralidade, com pecados sexuais. Ele pode tentar você a usar drogas ou álcool. Ele sabe que essas coisas vão destruir o seu corpo e a sua mente e te afastar de Deus. Ele tem outras maneiras de atacar você. Quando você peca, Satanás tenta fazer você pensar que Deus está zangado, que Deus não lhe ama e que Ele não vai te perdoar. Ele tenta fazer você duvidar da palavra de Deus e duvidar da sua salvação. Não caia nessa. Satanás tentará desencorajá-lo e deixá-lo com medo. Ele é um inimigo terrível. Nós podemos derrotar Satanás por nós mesmos? Não, nós não podemos pela nossa força. Ele é poderoso demais. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou vitorioso sobre Satanás e todos os poderes das trevas. Mas aqui está uma boa notícia para você. Cristo já derrotou o diabo por nós. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele ressuscitou vitorioso sobre Satanás e sobre os poderes das trevas. Satanás é um inimigo derrotado. Saiba disso. Visto que Cristo é o nosso Salvador e pertencemos a Ele, compartilhamos a sua vitória sobre Satanás. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O Senhor Jesus nos libertou da autoridade de Satanás. Satanás e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Ele é um inimigo derrotado. Embora ele ainda tente governar temporariamente o mundo, ele já foi derrotado pelo Senhor Jesus. O seu futuro foi determinado. Satanás e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Por enquanto, entretanto, Satanás é um grande inimigo aqui nesta terra. Ele é poderoso, mas não precisamos ter medo dele, porque Cristo vive em nós e ele é maior e mais forte do que Satanás. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vocês, que está em nós, do que o que está no mundo. 1 João 4,4. O que esse versículo significa então? Gente, Cristo pode quebrar o poder de qualquer tentação. Isso significa que Cristo vive em nós, ele é maior e mais forte do que Satanás que está no mundo. Cristo pode quebrar o poder de qualquer tentação. Ele pode nos libertar de qualquer pecado que nos amarre ou que nos prenda. A única coisa que nós devemos fazer para ter vitória sobre as tentações é buscar a vitória de Jesus. Nós olhamos para Ele, para a vitória, por saber que Jesus vive em nós e confiar que Ele nos dará a vitória. Uma garotinha aprendeu esse segredo. Deixa eu te contar. Ela disse: quando Satanás bate a porta do meu coração para me levar a fazer coisas erradas, ou apenas eu digo:
Senhor Jesus, por favor, abra a porta. Quando Satanás vê o Senhor Jesus, ele se curva e diz: sinto muito, mas eu vim ao lugar errado. E ele vai embora. Qual era o segredo dessa garotinha? Era o seguinte: ela reconheceu que Cristo estava vivendo no seu coração e confiou nele para dar sua vitória sobre todas as tentações. Jesus era o centro. Isso é o que nós devemos fazer: colocar Jesus como centro das nossas vidas. E assim nós teremos vitória. Esse é o caminho da vitória. E agora que você já conhece os seus 3 grandes inimigos, você não vai mais cair nessa. E eu tenho certeza que você será vitorioso com Jesus. Não deixe de curtir e compartilhar essa mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo.